Você conhece os motivos que desencadearam na Primeira Guerra Mundial? Sabe quem participou e suas consequências? A Primeira Guerra Mundial é o nosso tema de hoje. Não vai pensar que eu estou aqui brincando com os meus soldadinhos. Isso aqui é para mostrar o que estava acontecendo na Europa quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Dá só uma olhada. Isso aqui é a Europa na época da Paz Armada, um período que vai de 1871 a 1914. Durante todos esses anos, as potências europeias investiram muito dinheiro na fabricação de armas. Muitos países foram formando exércitos poderosos. Agora, para que tantos exércitos se a Europa não estava em guerra? Parece absurdo, mas isso tinha lá a sua lógica. As grandes potências europeias disputavam colônias e mercados consumidores em todo o mundo. E na própria Europa havia conflitos por causa de territórios. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro era enorme. Aqui dentro havia tantas nacionalidades diferentes que a tensão era permanente. Além disso, a Rússia e a Áustria estavam de olho nesta região, a Sérvia. A Rússia também disputava com a Alemanha o controle da Polônia e da Europa Central. A França, por sua vez, não se conformava de ter perdido parte do seu território numa guerra contra a Alemanha. Com tantos interesses em jogo, os países mais poderosos da Europa começaram a fazer a chamada política das alianças. A Alemanha, a Áustria e a Itália se juntaram para formar a Tríplice Aliança. E para contrabalancear o poder dessa aliança, a Inglaterra, a Rússia e a França formaram a Tríplice Entente. Em 1914, a guerra estourou em Sarajevo, quando em 28 de junho o arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do trono da Austrália, é assassinado por um estudante ligado a uma organização secreta sérvia. A resposta é imediata. A Áustria intervém na Sérvia. A Rússia também mobiliza seus exércitos na região. A Alemanha faz o mesmo. E por causa das alianças entre as potências, em pouco tempo a guerra se espalha pela Europa. Os Estados Unidos e o Japão também participaram da guerra, e várias colônias europeias se transformaram em um verdadeiro campo de guerra. Nunca houve uma guerra tão grande e equipada no mundo. As armas usadas eram muito mais poderosas e destrutivas. Os dois lados acreditavam que a guerra cessaria em pouco tempo, mas não foi isso que aconteceu. A economia dos países envolvidos se transformou profundamente durante o conflito. De 20 a 40% dos homens foram recrutados para servir nas forças armadas. Mulheres e crianças compensaram a falta de mão de obra nas fábricas e no campo. A situação dos países em guerra era de desencanto e desespero. A Primeira Guerra durou 4 anos e mais de 8 milhões de pessoas morreram. Em 1918, o exército alemão assina rendição na cidade francesa. Em janeiro de 1919, é realizado o Encontro Internacional para discutir as condições de paz. Quem saiu perdendo foi a Alemanha. Ficou sem suas colônias e teve que pagar uma pesada indenização. A paz acabou modificando todo o mapa do mundo. A Áustria foi dividida. A Hungria se tornou um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e Inglaterra. E a Rússia também perde seu domínio sobre vários países. Essa paz não durou muito tempo, e logo veio a Segunda Guerra, mas esse não é o nosso assunto de hoje.